seus olhos fechados, as mãos no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, meu Deus. Mais uma semana que nós temos o privilégio de começar na tua casa. Neste primeiro dia, estamos aqui para invocar o teu nome, para fazer a tua vontade, para dar ao Senhor condições, para fazer, meu Deus, segundo a tua vontade, para que o Senhor, meu Deus, se agrade de nós. E para que, se agradando de nós, o Senhor nos aprove. Porque se o Senhor, meu Pai, nos aprova, vamos ter a vida que o Senhor nos prometeu. Quantas são as promessas condicionais? Condicionais à obediência, condicionais, meu Deus, à nossa conduta de fé. Todos nós estamos nessa terra por um tempo e todos nós, meu Deus, quem está aqui agora, quem tem ouvido a tua palavra, quem tem recebido a oportunidade, desde aqueles, meu Deus, que estão chegando agora, até aqueles que já têm óleo na cabeça, estão recebendo oportunidade de agradarem ao Senhor, de fazerem, meu Deus, segundo a tua ordem, de seguirem, meu Deus, os passos do pai Abraão, que mesmo sem ter conhecimento histórico, experiência, teve fé e rompeu com uma cultura, com pessoas, com um lugar, com uma prática que para ele já era comum, e ele foi na direção que o Senhor mandou. Eu oro para que tenhamos essa graça, esse favor, para seguirmos, meu Deus, em cada direção que o Senhor nos manda, sem mais desculpas, sem, meu Deus, as reclamações de dificuldade, é difícil, faz uma vida que eu vivo assim, eu não sei de tudo, não dá. Não, Senhor, eu creio, eu tomo posse de graça, do favor do Senhor que cobre qualquer outra circunstância, e tão somente nós vamos e fazemos, porque aquilo que era antes, meu Deus, a nossa motivação de vida, um gosto, um prazer, uma pessoa, um lugar, um movimento, passa, meu Deus, agora a ser o Senhor. E eu oro para que o Senhor se torne o motivo, o combustível, o interesse, meu Deus, a paixão de cada um. Porque quando é o Senhor, meu Deus, a tua palavra será o único caminho que nós trilharemos. E eu oro para que assim seja e aconteça com cada um de nós. Que venhamos nos apaixonar pelo Senhor. Que venhamos te buscar, meu Deus, de forma que seja a única coisa que venha nos alimentar. Tanto o nosso espírito, quanto também a nossa alma. Eu oro para que o Espírito Santo conduza essa reunião, que não seja eu, que não seja o preparo humano, o estudo, as experiências, mas que tudo, meu Deus, o que foi feito, venha apenas agregar, contribuir com a obra que o Senhor venha fazer, com as palavras que o Senhor venha determinar, colocar na boca, e da mesma maneira que o Senhor pode colocar as palavras na minha boca, o Senhor pode fazer cada um receber, meu Pai, no seu coração, com revelação, com entendimento e com fé, que seja misturada com a fé cada palavra, para que cada promessa do Senhor, meu Pai, venha se cumprir e cada um esteja no lugar que o Senhor chamou para estar. Eu entrego o andamento deste culto nas tuas mãos, para que o Senhor o use como um instrumento poderoso e eficaz na nossa vida, e eis-nos aqui, meu Deus, também para fazermos parte do teu movimento, da tua obra. Nos usa, nos envia, nos abençoa. Abençoa essa noite, e eu consagro por meio desse culto essa semana, apresentando, entregando nas mãos do Senhor, para que seja uma semana poderosa e abençoada, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Apocalipse 2, 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel. Olha, eu sempre falo isso, né? Então, receba, que eu vou continuar falando, e não se canse, né? A gente precisa, determinadas, para não dizer todas, a gente precisa receber a palavra para nós, mesmo quando a palavra parece que nós já a conhecemos. Isso é maravilhoso. Quando você escuta, quando você recebe uma palavra, que quando você começa já a ver a leitura, você pensa assim, ó, já conheço essa palavra. Eu já ouvi essa palavra. Eu já li essa palavra antes. Tem um lado bom, né? Porque qual o lado bom? O lado bom é que é uma manutenção. É um reforço. É ali algo, uma confirmação, né? Que a segunda vez você já tem uma base. Então, ouvir aquilo de novo, né? Com partes ou quase todo o conteúdo você conhecendo, ajuda você já a misturar o que você já lembra com o que agora, de repente, está entrando de novo, que eu quero dizer novo, entrando o novo, que ainda não tinha entrado da primeira, da segunda vez, que reforça talvez algo que você não estivesse mais pensando, mas quando aquilo é falado, quando aquilo volta, não é a primeira vez que você está ouvindo, então há uma força a mais, porque aquilo vai puxar, né? Quando a gente aprende uma coisa, é criado no nosso cérebro uma sinapse, é como se fosse um caminho que vai dar naquela informação, né? Ali acontece uma onda que aquilo vai ser gravado em algum lugar. E os estudiosos, né, dizem que uma vez que você aprendeu uma coisa, você nunca mais esquece. O que precisa é encontrar um caminho para aquela memória. Está entendendo? Então, só que também não é porque eu aprendi uma coisa que aquilo fica na minha mente em todo momento, ativo. Então, um lado bom da gente já saber a palavra de Deus, quando a gente está ouvindo aquela mensagem, aquele versículo, aquele capítulo, aquela história, novamente, é que a gente já tem ela arquivado em algum lugar do nosso cérebro, falando fisiologicamente, né? Meu cérebro, ele já recebeu isso, em algum lugar isso está arquivado aqui. Então, o lado bom é que quando eu escuto de novo, enquanto eu estou escutando, aquilo vai abrindo. Se aquele caminho estava fechado, eu já não acessava mais aquilo volta à tona. Eu lembro daquela informação. É uma maneira de eu acessar aquela informação.
O lado ruim, ele ocupa metade desse lado bom, que quer dizer, já que eu sei, as pessoas que são preguiçosas para pensar. Inclusive, essa é uma maneira de você saber se você tem preguiça de pensar. Quando você começa a escutar algo que já aprendeu, quando você começa a ouvir sobre algo que já aprendeu, se você é aquela pessoa que já começa a trabalhar, ficando inquieta e já tentando sair do raciocínio daquilo para pensar em outra coisa, com o propósito de descartar aquela informação, como se agora, uma vez que você já sabe dela, por ter ouvido lá atrás, não precisa novamente. Então aí você já está tendo a resposta, aqueles cultos que às vezes a gente fala assim, ó, tem gente que se tiver que passar a noite, hoje, agora, trabalhando, correndo, fazendo, pegando peso, realizando uma obra, uma tarefa, fazendo, cuidando de alguém, vai passar. Vai trabalhar, não tem preguiça daquilo que diz respeito a físico, né? Trabalho, caminhar de um lado para o outro, estar ali ativamente numa tarefa. Mas tem gente que tem preguiça de pensar, e a pior preguiça é essa. E tem gente que vem sendo roubada na igreja, com palavras que Deus tem para a pessoa, para aquele momento que ela já escutou, mas nem da primeira vez ela aprendeu de verdade. Então, por conta dessa preguiça de pensar que ela tem, quando ela começa a ouvir aquela mesma mensagem, ela já descarta aquilo. Como que ela descarta? Como? Vamos ver quem está pensando agora no culto. Como que ela descarta isso? Se distraindo com outra coisa. Então a pessoa está no culto, mas ela já começa, peraí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer amanhã eu vou ter que ir tal lugar, amanhã eu vou pegar tal ônibus, tal horário, amanhã eu vou sair de cá, amanhã não é meu rodízio, amanhã eu vou estar com tal pessoa, eu tenho que fazer a comida da semana, essa semana meu filho tem isso, essa semana eu tenho reunião, tem médico, tem dentista, tenho sei o que lá, essa semana já não tem, deixa eu ver que temperatura que vai fazer aqui essa semana, para eu saber que roupa que eu vou usar. É assim. Então, não fica ofendido, não. Mas se você já está agindo assim, isso aqui eu estou te mostrando agora uma grande causa de alguns dos problemas da sua vida que não se resolvem. E tem gente que não é mais ou menos assim. Tem gente que é exatamente assim. É uma preguiça de pensar. Aí você vai falar, mas não é novo. É novo. Porque uma pessoa que ela tem fome pelo conhecimento, não importa que determinado assunto ela já tem uma base, ela sabe, pela fome dela, pela vontade dela, ela sabe que ela sempre pode avançar naquilo. Vou te dar um exemplo. Você já pensou quantas vezes uma pessoa que passa horas lendo a Bíblia, não é alguém que prega para ela, ela tem que ler, aquela coisa maçante de ler. Você já pensou quantas vezes a bispa lê a mesma passagem que ela já leu, não sei nem quantas vezes? A cada culto a gente não consegue ver algo novo das mesmas passagens? Sim ou não? Como? Porque não há essa preguiça de, peraí, eu vou pegar isso aqui agora, eu vou ler de novo. Eu vou ouvir de novo. Ela ouve os próprios cultos dela. Mas foi ela que fez o culto. Mas de repente teve coisa que Deus falou, o Espírito Santo falou na hora ali para ela, que ela falou. E aquilo era para ela também, ela precisa daquilo, reforçar aquilo. Então não faz isso com a sua vida. Não pega uma palavra que você já ouviu, e sem tê-la ouvido integralmente, de novo. Se o Senhor quiser falar de novo, todas as vezes serão necessárias
e igualmente válidas para a sua vida. E você não pode mais ter essa perda de não, eu já conheço, não, eu já sei, não, eu já sei, isso aqui eu já entendi lá atrás, entendeu? Reforça. Tendo dito isso, vamos para a palavra que fala da igreja de Tiatira. O Senhor fala ao anjo da igreja de Tiatira, no caso, o líder da igreja, né? Quando fala anjo, era o líder da igreja, aquela pessoa que estava à frente. Veja que o Senhor falava com ele e ele falava com a igreja. Como se fosse hoje o líder da igreja, né? O pastor da igreja, o bispo da igreja, enfim. O Senhor reconhece uma fase que aquele líder vinha de avanços, de progressos mesmo, né? Ele vinha avançando, nós vemos aqui, seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. Vejo, né? Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel. E aí ele continua, aquela mulher que se diz profetiza. Jezabel, ele não estava falando daquela Jezabel casada com Acabe lá de trás, mas do espírito manipulador, mentiroso, e que usava isso como intimidação. Que estava acontecendo na igreja. Era uma igreja que estava em franco crescimento. Franco crescimento. O Senhor Jesus dizendo, olha, eu estou vendo. Está fazendo mais agora do que no começo. Está melhor agora do que no começo. Né? Você está avançando. Porém, eu tenho uma coisa contra as tuas obras. Contra a tua postura. Você tolera a Jezabel. E essa é uma frase que a bispa usa, desde as pessoas mais próximas até os cultos, que é a vida que você tem, a imagem que você tem, o corpo que você tem, o casamento que você tem, os resultados financeiros que você tem, a família que você tem, a saúde que você tem, é o que você tolera. Só que essa é uma palavra que quando a gente ouve, a grande maioria de nós, vamos agora tirar uma foto, todo mundo agora, você vai tirar uma foto. Tira uma foto do pensamento que te vem à mente quando você ouve essa expressão. Você tem o que você tolera. Quem aqui, quando ouve isso, pensa em uma pessoa que você tolera fazendo alguma coisa que não é boa? Quem aqui é assim? Levanta a mão. Quando eu pedir para você levantar a mão, por favor, me ajuda, não faz assim, tá? Levanta a mão acima da cabeça, que aí eu vou perguntar só uma vez, eu não vou perguntar duas. Isso. Como eu imaginei, a maioria. Então, tá certo até um ponto isso. Por quê? Às vezes a gente está, presta atenção aqui. Às vezes eu vou fazer aquilo que a lei manda, né? Não acontece na nossa lei brasileira, mas vamos falar que a lei manda fazer isso. Eu vou presumir inocência de todo mundo aqui. Mas o que a gente faz quando a gente ouve essa expressão, você tem o que você tolera, e a gente pensa em uma pessoa que a gente tolera, essa é a parte que eu estou tolerando inocência, eu estou presumindo inocência, tá? Você como é que é a frase? Inconscientemente, você está atribuindo responsabilidade a alguém. Porque o que eu tolero, o nome já diz, eu tolero algo. Tem gente na Bíblia
Tem gente na vida que a Bíblia manda. A Bíblia impõe que você tolere. Tem ou não tem? Até certa idade, os pais para os filhos. É ou não é? Você está debaixo do teto deles, você mora com os teus pais. Enquanto você mora com os teus pais mandam, tá? Não, mas eu tenho trocentos anos. Você está morando com eles, eles são a sua família. E, falando de autoridade, eles são autoridade sobre você. Então, tolere-os. Você está debaixo do teto deles, tolere-os. A não ser que isso tenha se invertido. Porque existe o filho que está debaixo do teto dos pais. Não tem? E existe os pais que estão debaixo do teto dos filhos. Quando é teu pai, tua mãe que mora com você, você que é autoridade. Não, mas eles são os meus pais. Não, mas hoje não é você que mora com eles, são eles que moram com você. Então é importante você saber a diferença. Porque quando é você que mora com os teus pais, e quando você ouvir isso, não fala assim, é porque eu não tenho dinheiro para morar sozinho. Você tem o que você tolera. Você foi aceitando isso. Mas eu não casei. Tá bom, será que também você não casou, porque as pessoas que se interessaram por você foram vendo determinada idade? Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Principalmente para homens aqui. Conselho que lá fora vão te cobrar para te dar, viu, homem? Estou falando sério, eu já peguei casos de homens que falam, você acredita que eu marquei uma mentoria com tal pessoa que fala de homem? O homem me cobrou para falar isso para mim. Falei, acredito, claro que eu acredito. Falei, você pagou? A pessoa falou, pagou, paguei. Falei, puxa vida, não vou falar o que eu penso de você não, mas amém. Uma mulher, quando ela conhece um homem de determinada idade para cima, e esse homem mora com os pais, quando ela conhece ele, se ele não é um jovem, vamos colocar o que vamos considerar jovem? 30 anos. Se um homem ele tem mais de 30 anos e ele mora ainda com os pais, isso depõe contra ele, certo? Eu não gostei de ouvir isso. Eu não tenho controle dessa informação, tá? Mas isso é uma coisa que assim, a mulher ela pode estar apaixonada, maravilhada, ela consegue encontrar razão em algum lugar dela quando essa informação é descoberta para dar uma leve... Ela não vai mudar de ideia, não estou dizendo que ela vai pular fora daquele barco, que ela vai sair daquilo, que ela vai falar, meu Deus, não dá, mas é uma informação que depõe contra o homem, certo? Então, assim, no culto a gente tem que falar a verdade. Por quê? Porque não é o comum. Né? Uma mulher morar com os pais ainda, para a maioria dos homens, é bom. Aquela moça, principalmente que ela ajuda em casa, né? Tem um apego, né? Isso mostra, né, também que ela está ali, que ela é mais focada, mais caseira, né? Está ali mais protegida, entendeu? Está no ambiente. O homem não, o homem é como se ele tivesse se acomodado. E como a primeira coisa que qualquer mulher, também não reclame, mulheres, teve a burdoada do homem, tem a de vocês também, né? Então, a mulher, a primeira coisa que ela busca no homem, a primeira é segurança. E segurança não é ser um guarda-costas dela. Não é ser o cara fortão que vai ficar ali, quando ela estiver passando ali no Cambuci, lá no Pedro II à noite, que ele vai ficar atento, ver se não vai vir ninguém assaltá-la, levar o celular dela, roubar ela. Não. É um homem que dê estabilidade de vida para ela. Está entendendo? Estabilidade. Ela quer ter uma vida estável. Ela quer uma vida estável. Quer dizer, eu quero uma segurança, né? Que eu não vou ter sustos, que eu não vou passar por situações que fujam ao planejamento.
Então, né, aquela história que, tem cara aí que eu estou vendo, né, que está mais preocupado em colocar cabelo na cabeça, que está preocupado em ficar fortão, ir para a academia, né, aquela coisa de alguns até seguindo o padrão do mundo, de não, porque eu vou estar igual todo mundo, vou estar todo pintado, aquela coisa, ou eu vou ter barba, porque fica com o rosto mais rústico, aquela coisa. Olha, isso você pode fazer, mas se você não passar segurança para uma mulher, você pode ser o cara mais musculoso, você pode ter cabelo até aqui na sobrancelha, você pode ser o cara que está seguindo todos os padrões, bonitão, queixo quadrado, né, que está ali. Às vezes você vai ver o gordinho careca, né, baixinho, sabe, passando do lado ali, com uma mulher assim, ó, no braço dele, por conta dele ter priorizado isso. Então, não adianta falar diferente. Eu queria que fosse, não. A mulher está buscando um homem que ame ela, que ame, assim, que só pense nela. Também está buscando isso, mas não é a prioridade. Porque a vida é assim. Então, você que é pai e mãe de filho, você já vai preparando seu filho, inclusive, principalmente você, mãe, para que ele seja forte, e que ele seja uma pessoa, em determinada parte da vida, a gente deve preparar os nossos filhos para serem pragmáticos. Sabe o que é pragmático? É aquela pessoa assim, filho, você vai lá e você vai... É aquela história, o contrário do Esaú. Sai de casa e volta com o animal nas costas. Você tem que trazer resultado. Ai, mas não me amam, não gostam de mim. Traga resultado. Para isso, você tem que ser resiliente. Você não pode ficar fazendo aquela leitura se gostam ou não de você. Você tem que olhar para Deus, você tem que identificar os princípios que Deus tem, você tem que cumprir com a vontade de Deus e fazer o que é certo. Vai e dá resultado. Seja forte, não fica esperando que alguém goste de você, que alguém te ame, que alguém te dê atenção, que a atenção que as pessoas deem a você seja os resultados que você está dando. Porque aí você não precisa delas. A atenção, o reconhecimento delas vai ser uma consequência natural e inequívoca. Ainda que elas não queiram, ninguém coloca uma lâmpada acesa debaixo da cama ou debaixo da mesa. É ou não é verdade? Quando uma lâmpada está acesa e ela brilha, colocam ela num lugar de destaque. A Bíblia mostra várias histórias de pessoas, homens e mulheres que foram assim. A pessoa que dava resultado, ela aparecia. Então, dê resultado. Então, nos relacionamentos, essas são situações que a gente precisa estar atento e não mais se enganar, né? Então, eu moro com meu pai é autoridade. Meu pai mora comigo, eu sou autoridade. Eu vou honrá-los, mas eu tenho que identificar quais os princípios, os preceitos, os mandamentos de Deus na minha vida. É claro, respeitá-los é uma coisa, mas não obedecê-los. O que eu quero dizer? Tem decisões que você manda, você é o dono da casa, você deu o resultado, chegou lá. Não são seus pais que mandam e você obedece. Você busca de Deus, você toma as decisões, você age, e então seus pais, aquelas decisões eles vão ter que acatar, e isso não muda o respeito que você deve ter por eles. Mas se você tiver 80 anos e mora com os seus pais, é o contrário, eles tomam as decisões. Eles decidem, mandam, e você se submete a eles. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo, e eu comecei falando que tem gente que é a Bíblia que impõe que você faça o quê? Tolere. Então eu preciso, e eu fiz questão, porque assim, eu espero que não haja aqui ninguém desonesto intelectualmente, para pegar uma palavra como essa, que é uma palavra necessária para a nossa vida, e distorcer o entendimento dessa palavra, como às vezes acontece.
Então, para que ninguém seja desonesto intelectualmente, eu dou o entendimento inteiro. Então, vamos lá. O marido e a esposa. Deus manda você tolerar o seu marido, você mulher? Sim ou não? Sim. É difícil falar? Mas sim. Deus manda você tolerar a sua esposa, marido? Sim. Sim também. É isso aí. Você mora com pessoas, você tem a sua família. Essas são pessoas que não é que você tem o que você tolera, porque eu quero tolerar. Então, por isso que eu falei no começo, a maioria aqui levantou a mão, como eu imaginava, que o que eu tolero, uma pessoa que eu tolero, é alguém que eu estou tolerando. Tem casos que, sim, são pessoas. Mas eu ainda disse, quem pensou assim, inconscientemente já está, talvez como fez uma vida, e erradamente, ainda está transferindo a responsabilidade de coisas na vida que não vão bem para alguém. Aí, tá vendo? É só porque eu estou casado com essa pessoa que a minha vida é assim. Aí, tá vendo? É porque minha mãe age assim que a minha vida está assim. Ah, tá vendo? É porque meu pai faz isso que a minha vida está assim. Ah, tá vendo? É porque meu filho, que eu moro com ele, é minha filha que está assim. Ah, é meu patrão, ah, é meu amigo e tal. Então, vamos lá. Esse grupinho pequeno de pessoas, esse grupo, não é nem esse, é este, de próximo mesmo. Este grupo de pessoas é o grupo de pessoas que eu, devo tolerar. Tirando esse grupo, primeiro, cônjuge, depois, pai, dependendo da minha condição, eu já expliquei. Dependendo da minha condição, filho. E por um tempo, ou filho ou pai. Então veja, é um grupo bem pequeno de pessoas. Esse é o grupo de pessoas que você deve tolerar. Isso é princípio. Então esse grupo, estou casado, minha mulher é a melhor mulher do mundo, graças a Deus, obrigado Jesus, vitória na vida. Amém? Mas, e quando é o contrário? Sangue de Jesus tem poder, mas está certo, amém, assim seja, é isso aí. Então, não cabe, tá vendo, eu tenho que tolerar, tem mesmo, só que a palavra não está dizendo quem você tolera, a palavra está dizendo o que você tolera. É possível você ser casado com uma pessoa, é possível você ser filho de uma pessoa, é possível você ser pai de uma pessoa, ou mãe de uma pessoa, ou filha de uma pessoa, e tolerar a pessoa como a Bíblia manda, e não tolerar atitudes específicas dessa pessoa, também como a Bíblia manda. Então essa é a grande mudança primeira dessa noite, que tem que acontecer na sua vida. Tem pessoas que você precisa aprender agora, com a palavra. Eu continuo convivendo com ela. Eu continuo convivendo com ele. Mas eu preciso saber que tem obras, tem palavras, tem atitudes, tem coisas que eu não vou tolerar mais. Eu amo essa pessoa. De repente, até dado o meu relacionamento, eu gosto dessa pessoa. Mas algumas coisas que vêm dela, eu não aceito mais. Isso não entra mais na minha vida. Isso não vai mais conduzir, as palavras dessa pessoa não vão mais conduzir as minhas. Por exemplo, a instabilidade dessa pessoa, qual instabilidade? Qual? Qual? Qualquer uma, todas. A instabilidade dessa pessoa não vai mais se tornar na minha instabilidade também. Alguém aqui conhece alguém que casou, era uma seda,
e depois virou ali uma rua toda quebrada depois da pessoa, porque a pessoa ficou toda instável? Hã? Alguém conhece? Eu conheço. Eu conheço gente que era assim, equilibradíssima, era estável, era aquela pessoa que você contrataria para ser sua secretária. Você fala assim, essa pessoa, para ser minha secretária, ser perfeita, olha, ela é estável, ela é equilibrada, ela é confiável. Essa pessoa aqui, ó, se descer uma carreta da ladeira, ela vai pegar, vai fazer assim, com o dedo mínimo dela, a carreta, eu não sei o que ela vai fazer. A carreta vai parar, vai ficar ali, ela vai segurar, e ela não vai transferir nada para frente. Depois que casou, a pessoa virou um bicho. Você vai falar como? A pessoa pegou toda a instabilidade do cônjuge. Por quê? Porque homem afia homem. Uma pessoa mexe com a outra. Só que isso tem um lado bom, viu? Quem já me viu e ouviu fazendo casamento, sempre vai ouvir essa frase minha também. Eu costumo dizer, eu conheço, aliás, né? Eu conheço um monte de rapaz que era aqueles famosos Zé Ruela. Sabe aquele cara que era um zero à esquerda, não sabia nada, não tinha força na vida, nunca conquistou. Aqueles que a mãe não ensinou a ser pragmático, sabe? Aqueles que o pai não fortaleceu. E casou bem, casou com uma boa mulher. Uma mulher que não tinha tempo ruim com ela, que o cara, quando casou com ela, já teve que tirar o pé do chão. Não vou aceitar essa vida, vamos lutar, vamos vencer. Comigo só tem uma palavra, é vencer, não tem conversa aqui, você vai ser homem, você vai ser forte, eu quero um homem do meu lado. E o cara despertou. Eu conheço vários que eram assim, aqueles caras passivos, sabe, que não tinha. E a mulher, ó, com sabedoria. A mulher extraiu o melhor do cara. Mudou. Tem vários assim na igreja. Homens que não eram respeitados, nem na família. Tem homens que hoje a família tem um respeito por ele, e um respeito maior ainda pela esposa, porque sabe que ela é a grande responsável dele ter se tornado aquele homem. A começar pela mãe dele. Porque tem esse lado, uma pessoa afia a outra. Puxa para cima, levanta, sabe, dá essa força, equilibra. Mas se a pessoa não tiver base, a pessoa também tem esse poder de desequilibrar. De tornar a pessoa instável, desequilibrada, aquela pessoa meio que até com algumas nuances de loucura. Você já deve ter conhecido gente, talvez parente teu, né? Por que algumas cunhadas são odiadas? Por que alguns cunhados são odiados? Né? E no caso a cunhada, a nora, né? Ou o genro, o cunhado, porque aquela família tinha antes alguém que era o irmão, que era o filho, e depois ele ter casado mudou, a pessoa mudou o comportamento, aquela moça, como eu estou falando, que era estável, que era equilibrada, que tinha uma vida, depois mudou. Você vai falar assim, o que eu faço? Essa palavra é para você. Você tem tolerado esse tipo de manipulação, esse tipo de intimidação. E aqui eu não estou dizendo, subestimando a luta de ninguém, porque cada um tem as suas. Cada um tem as suas lutas. Eu influenciei minha mulher para o bem e para o mal. Eu não influenciei só para o bem, até porque eu não era perfeito. Eu tinha defeitos, e chegou um tempo que quando eu vi que eu estava influenciando ela para o mal, né, aquilo me fez muito mal. Eu pensei, meu Deus do céu, ela não era assim, e ela está. Isso tem a minha participação. E eu falei, se eu estou influenciando ela, pensa numa pessoa que tem personalidade e opinião. A minha mulher tem opinião e personalidade, né? Não engana com o tamanho dela, não. Ela tem. Eu costumo dizer que as mais baixas são as mais perigosas, né? Porque às vezes você subestima aquela coisa pequena, nossa, né, que legal, que simpática. A hora que você convive, ela tem. Mas eu pensei, se eu estou conseguindo
influenciar para o mal alguns comportamentos meus que eram ruins, que eu mesmo, quando eu me deparava com eles, como é que eu me deparei com eles? Como? Por ela. Quando ela fazia, aquilo me incomodava e eu pensava, nossa, mas eu faço isso também. Eu ajo assim também, eu falo assim também. Eu comecei, aquilo me deu força. Espera aí, como que eu falo para ela isso, sendo que eu faço? Como que eu vou cobrar isso, sendo que eu faço? Então, eu tenho que mudar. E se eu tive esse poder, se eu tive essa influência, então, eu vou influenciar agora com mudança. Como teve coisas dela também, que não são boas, que eu percebi, que eu já estava fazendo por influência, convivência. Você está ali, você conversa, a pessoa que você mais conversa, a pessoa que você acorda e dorme junto, é a pessoa que algumas coisas você está ali junto, é a única pessoa que tem, porque no final das contas, no apagar das luzes, a última pessoa que você costuma ver, a primeira que você costuma ver, aquela que tem coisas que só para ela você fala, é o teu cônjuge. Então, eu percebi, só que eu acredito no poder da palavra. Então, não tem uma coisa que nunca na minha vida eu vou dizer assim, eu só agi assim, eu só fiz assim porque eu peguei esse comportamento da minha mulher. Não, eu tenho consciência que eu peguei, então eu vou colocar a força que eu coloquei para tirar, para mudar. Né? Então, eu vou tolerá-la, ainda que ela não mude, ainda que ela não seja a perfeita naquele determinado comportamento, aquela atitude, ainda que ela não seja ideal, perfeita naquela situação, a Bíblia manda, tolera ela, e eu tolero a pessoa dela. Eu tolero a esposa, a mãe da minha filha, a amiga, né, a pessoa que está ali junto, mas eu não vou tolerar o comportamento, que quer dizer, isso aqui não. Então, isso eu não aceito, eu não recebo, isso não me influencia. Consciência. Então, quem ainda tinha esses pensamentos de que, então meu problema é tal pessoa. Não. Você está indo bem, por um lado. Você está identificando que algumas coisas, algumas palavras, algumas expressões, alguns comportamentos não são bons. Diga, não são as pessoas, são as obras delas, comportamentos, palavras, personalidades, temperamentos, ações, reações. Então, a pessoa, você abraça. A pessoa, você convive. A pessoa, nos casos sendo seu cônjuge, você se deita. A pessoa, você vive momentos. O comportamento, as ações, as reações, as palavras, você rejeita. Está entendendo? Porque essa é uma grande dificuldade que algumas pessoas têm, por isso a vida delas, a família delas, o casamento delas é muito ruim. Elas não dissociam, né, as pessoas das obras. Elas não dissociam a pessoa que está lá, que ela até gosta, que às vezes ela se odeia por gostar daquela pessoa que tem aquele comportamento. Tem gente que às vezes se odeia por gostar da pessoa que tem determinado comportamento. Não tem nada de errado. Pessoas são falíveis, pessoas têm defeitos, né? Pessoas, elas têm coisas que às vezes são vergonhosas. E veja, eu estou até dando meu exemplo aqui, eu podia falar que a minha esposa que fez... Não, eu tenho consciência. Mas que bom que eu tenho consciência. Porque então eu posso colocar força, se eu coloquei uma força para ter um comportamento, agora eu ponho a mesma, né? Aquela história. Se a marcha engatou para frente, agora eu vou ter a humildade de engatar a ré e eu sair ali, tirar o carro dali. Pronto, a minha parte eu vou fazer. Então aí entra a manipulação. E a manipulação é uma das principais portas da intimidação. É a única? Não. Porque a intimidação, algumas pessoas, elas já carregam com elas como um medo. E só precisa
de uma confirmação externa, que é o que a gente chama de gatilho, né? A palavra que está em alta e todo mundo, não, porque agora acionou um gatilho em mim. Tem gente que nem sabe o que significa. O que é um gatilho? É um negócio que já está armado dentro de você. E tem muita coisa que pode ser um gatilho. Um cheiro pode ser um gatilho. Uma palavra, um lugar, alguém tocar num assunto extremamente sensível para você e naquela reação defensiva, aquilo pode ser um gatilho. Então entenda o que é o gatilho. Imagina uma arma carregada e armada. O gatilho é quando alguém dispara aquilo que já estava lá. E você vai dar um tiro para uma direção que você não estava ali apontando. E, geralmente esse tiro sai pela culatra. Isso só vai te prejudicar. Então, isso acontece e é a intimidação. O que é intimidação? É quando uma pessoa faz, é quando uma pessoa se comporta, é quando uma pessoa tem uma reação que não é ela, que é prejudicial a ela, que tira dela, que afasta ela dos objetivos reais dela, dos bons. Sabe, é como se a pessoa não fosse a pessoa. Porque a maneira como ela age, reage, se comporta, como ela se coloca, é irreconhecível. Então, a primeira parte dessa palavra é a gente identificar quem é Jezabel. Porque Jezabel pode ser uma pessoa boa, uma daquelas pessoas que enquanto tiver fôlego de vida, nós vamos conviver com ela, mas precisamos identificar que a postura dela, a atitude dela, os pensamentos dela, as palavras dela, a condução dela não é para mim. A companhia, sim. O comportamento, não. A presença dela, sim. Mas a condução de vida dela, não. Porque senão alguns vão continuar aqui, atribuindo erradamente que a vida estar onde está, do jeito que está, você não estar vivendo bênçãos, coisas incríveis, é culpa de uma pessoa, quando não é. Não é culpa de uma pessoa. Não, mas ela fez. Que ela tenha feito. Deus deu a cada um poder. Vamos lembrar da época onde a Bíblia fala dos homens mais poderosos politicamente e belicamente, né? Ou seja, de forma de guerra, gente que não perdia batalha. Quem foi o primeiro que não perdia a batalha, que onde ele chegava não era um justo, era um ímpio, apesar de Deus ter chamado ele de seu servo? Aquele homem, as terras, os reinos que ele quis conquistar, ele conquistou. Nabucodonosor. Nabucodonosor era o homem mais poderoso dessa terra. Se a gente pegasse hoje o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China e o presidente da Rússia, e unificasse o poder deles, não se compararia ao poder que o Nabucodonosor tinha numa pessoa só. Está entendendo? Sozinho. O homem, assim, eu vou entrar, entrava. Eu vou dominar, você tem duas opções. Se rende, ou eu te faço render. E era o que acontecia. E não era por acaso, ele era um homem muito inteligente, muito ambicioso, e ele não era um homem de planos, ele era um homem de execução. Tudo aquilo que passava no radar dele, que ele entendia que era bom, você via executado. Você vê a maneira como ele foi instituindo cultura, né? Pegando o que havia de melhor em cada reino, não importa quem que esse cara é, o que ele faz, ele é bom, eu não tenho isso ainda no meu poderio, traz ele para o meu lado.
convence ele, cultura ele, e ele vai fazer parte da minha força. Por isso que ele cresceu. Né? O Nabucodonosor, ele teve 4 jovens que tiveram situações extremas, situações intimidadoras. A primeira, que eles tinham que comer de tudo, logo que eles chegaram ainda muito garotos. Era uma regra, todo mundo tem que comer do que o rei come. Porque se o rei é inteligente, capaz, ousado, as pessoas que vão representá-lo, que vão governar províncias aqui, têm que comer como ele para ser tão bom quanto ele. Ninguém sabe até onde essa pessoa vai. Daniel detectou que aquela comida não era só comida, mas tinha ali todo um contexto espiritual que aquilo impediria que a aliança dele com Deus fosse preservada. O que ele fez? O Nabucodonosor tinha o que acrescentar a Daniel? Sim. Cultura, poder, autoridade. Não havia autoridade que não passasse por ele, tanto que ele acrescentou. Foi ou não foi? Mas, tem muita coisa que ele me chamou para trabalhar para ele, mas a religião dele, não. Os deuses, a idolatria dele, não. Lá atrás, quando Deus chamou o Abraão, e a primeira coisa que Deus falou para o Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai e do meio da tua parentela, Deus estava dizendo, eu vou separar um povo. O Abraão vivia no meio da idolatria. Está entendendo? A idolatria era a prática do Abraão, do Terá, que era pai dele, de todo aquele povo da Babilônia e de todos os povos em volta. Ninguém tinha um Deus. Ninguém tinha um Deus. Ninguém. Eram deuses. Agora o tempo é de seca, vamos buscar o Deus da chuva. Nossas mulheres aqui estão demorando para engravidar, vamos buscar o Deus da fertilidade. Plantamos e a semente não está vingando, vamos buscar o Deus das terras, das lavouras. Você vê isso no Velho Testamento inteiro. O Deus da prosperidade, o Deus, sempre foram vários deuses. Isso não foi só na Grécia ali. A Grécia, ela tornou isso cultura, misturou de forma que aquilo estava totalmente envolvido com a cultura, e aquilo foi passado de uma forma poética depois, né? Tanto que até hoje as pessoas falam com a boca cheia da mitologia grega, né? As histórias, os deuses, né? Idolatria do mesmo jeito. Foi só uma forma mais bonita, polida, né? Palavras que agradavam aos ouvidos, né? Os sacrifícios que sempre aconteceram passaram a ser vendidos agora. Agora já tinha um pouco de marketing também, naquela mitologia grega que você vai lá, você faz isso, porque tem o deus Eros, porque tem a deusa Afrodite, porque tem... É tudo idolatria. Então sempre houve a idolatria. Quando Deus pega um homem com uma mulher, ambos idosos, velhos, né? Estéreis, eu vou formar um povo a partir de você. E a primeira coisa, tanto que o primeiro mandamento, depois que Deus dá a Moisés, é esse. Terás apenas, o quê? Um Deus. Esse é o mandamento universal. Amarás ao Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, não terás outros deuses diante de mim. É ou não é verdade? É um. Então imagina o Daniel, chega e o mandamento mais importante é afrontado. Porque aquilo, ele sabia, olha que ele era jovem, por isso que a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Eu sou jovem, Deus... Eu sei, diga, eu sei.
Quando alguém te fala assim, Deus não está preocupado com tal coisa, Deus não está preocupado com isso, Deus não está preocupado com o que você faz, com o que você come, com o que você bebe, onde você vai, Deus não está preocupado com tal coisa. Deus não está preocupado com nada, Deus não se preocupa. Quem se preocupa somos nós. Deus vai nos tratar de acordo com o que nós sabemos e fazemos ou passamos por cima. Está entendendo? Então, toda vez que alguém te fala, Deus não está preocupado mesmo. Se alguém te fala isso, você fala, você tem razão. Deus não está preocupado, Deus não se preocupa. Mas Deus vai me julgar para a bênção, para o cumprimento de promessas, ou para que eu pague o preço das minhas ações pelo que eu sei. Então, é o que você sabe. Daniel sabia que aquela comida era contaminada por idolatria. Mas imagina, risco de morte, o risco de deixar de ser um oficial que ele era e se tornar um escravo daqueles com os piores trabalhos. O maior risco era o de morte. Mas além daquele risco, o de ser mero escravo, de perder todas as regalias, o risco de deixar de comer da melhor comida que havia no mundo, sofrer sanções, castigo, prisão. Isso é ingrediente. Isso é requisito de intimidação. Quando alguém com mais poder que você, alguém com aparentemente mais conhecimento que você, alguém tem influência sobre você, vem te falar algo e você está correndo riscos. Qual foi a atitude do Daniel? Correu os riscos, mas não deixou a intimidação dominar a vida dele. Ele não se contaminou com a comida do rei. Nem ele, nem aqueles 3 outros jovens. Depois teve aquela outra cena, que aqueles 3 jovens foram convocados, todos eles, a se prostrarem diante de uma estátua que foi criada, e eles sabiam que aquilo era idolatria. Eles sabiam que aquilo era idolatria. Não se prostrar. Gente, era dobrar o joelho, em sinal de reverência. Mas assim, para o mundo, dobra o joelho e resolve o problema. Eu sei que se eu dobrar o joelho, eu estou sendo conivente com essa idolatria, e Deus sabe que eu sei. O que eles fizeram? Não dobraram, eles não se intimidaram. Corriam também risco de morte, de perder o cargo que eles já tinham um cargo alto, de perder credibilidade com pessoas. Não. O que eu tenho com o meu Deus, mas vocês vão ser jogados numa fornalha extraordinariamente mais aquecida. Olha, se Deus deixar a gente vai morrer aqui louvando a Deus. Mas Deus pode nos livrar. E eles não foram salvos. Depois o próprio Daniel. As pessoas viam as promoções contínuas de Daniel. E ele foi, não tinha mais o que ele crescer, ele já estava assumindo o posto do segundo homem mais importante. E aí foram lá e como se diz, criaram um decreto. E o imperador acabou assinando aquilo sem analisar a situação num todo. E o Daniel, sabendo do decreto, fez o que ele costumava fazer. Foi para a casa dele, se ajoelhou para a direção de Jerusalém e orou ao seu Deus, o único Deus. E viram. E só estavam esperando aquilo, para ir e delatá-lo. Ele foi delatado, o rei tentou ainda ver uma maneira dele não ser condenado, ele foi condenado e foi lançado na cova dos leões. Mas ele não se deixou intimidar. Quando ele foi lançado na cova dos leões, o Senhor enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, e com ele não aconteceu nenhum arranhão. É interessante que ele não se arranhou quando jogaram ele na cova dos leões. Os leões, olhava para ele como se fosse um alface. À noite eu fico pensando ali, o Daniel deve ter ficado verde, Deus deve ter pintado ele de verde ali, E nada
Foi o tempero que Deus jogou nele, nesses temperos sintéticos aí, que foi inventado naquela época. Aquele cheiro de verdura, né? E os leões nada. Você vê como é que é. No outro dia, quando o imperador acordou, Daniel estava vivo, tirou ele de lá, lançou os homens naquela cova, antes que eles chegassem ao chão, os leões já tinham pegado, já tinham atingido eles já. O que quer dizer? Pelo jeito não eram poucos leões, né? E a gente vê a diferença daquele que crê e deposita a confiança no Senhor. E você deve estar ouvindo isso, deve estar pensando, peraí, mas eu não sou um idólatra. Eu realmente me recuso a acreditar que alguém ainda aqui tenha imagens dentro de casa, de ídolos, de santos. Aquilo que a gente já chamou de santo, quem já foi católico, por exemplo, quem já foi espírita, quem já teve ali uma imagem feita de gesso, que é mais um material de comércio, né, do que qualquer outra coisa. Mas não é só isso que é idolatria. Quantas coisas ainda vêm para que você se dobre diante delas, e aquilo é uma fraqueza. E uma fraqueza é gerada por alguma intimidação na sua vida. O Senhor separou desde o Abraão para que o seu povo fosse a referência boa do mundo, para que o povo de Deus cumprisse com mandamentos de Deus, princípios de Deus, que não fosse comum. Gente, a luta hoje contra a igreja é uma. Qual? Que nós, sem percebermos, ou percebendo, que nós venhamos nos tornar comuns. Em Tito está escrito que o Senhor separou para si um povo especial, zeloso e de boas obras. E hoje a grande luta, e boa parte dessa luta é por intimidação. É uma palavra, uma frase, um vídeo que você vê e você não quer se sentir um excluído de um grupo que agora você está se identificando. É um amigo que você tem fora, é o teu cônjuge que ainda não está convertido, é um familiar que ainda você tem uma dependência emocional, que às vezes ele pode estar te influenciando por intimidação, e você, como talvez nunca detectou e nunca lutou para vencer definitivamente o espírito do medo, quando algo te intimida, você vai e cede. Você não é você. Você faz o que já sabe que não deve fazer. Vamos para 1 Reis 19. 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel, o homem, que vergonha, né? Tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que fez com a deles. Elias teve medo. Elias, que frase, hein? Meu Deus do céu. Elias teve medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beersheba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Isso aqui é um negócio que a gente precisa redobrar a atenção.
E eu aqui vou te ensinar um momento que você precisa observar mais. Em nome de Jesus, que isso aqui não seja daqui para frente. Mas que você observe agora e vai fazer um esforço, porque eu sei que aqui ninguém vive do passado, né? Aqui tem um povo que está preso no presente, vive no presente, é firme no presente. É ou não é verdade, gente? Aqui ninguém olha mais para o retrovisor do que pelo para-brisa, né? Todo mundo aqui fica fixo no para-brisa, né? Então, eu vou pedir para você fazer um esforço, que eu sei que você não fica pensando em nada do passado. Mas, isso aqui é uma coisa que te ajuda demais a reconhecer quais são esses pontos que ainda têm poder sobre a sua vida. Quais pontos? Aqueles momentos que você não foi você. Tem coisas na vida que a gente olha, você olha o que já aconteceu. Você olha um momento que você teve uma atitude drástica, que você teve um comportamento que você depois, na hora a gente não pensa, mas todo mundo à sua volta falou, meu Deus, como que é? Quem foi? O fulano? A fulana fez isso, a fulana falou isso, a fulana fez desse jeito, agiu assim. Sabe, quando você não é você, quem está entendendo? Aquele comportamento que não é seu padrão. Não é normal para você. Sabe, alguns nunca aconteceu antes. E alguns quase nunca acontece. Se você lembra, e não precisa forçar agora para lembrar, anota para depois você pensar sobre isso. Ou então depois você pega esse pedaço do culto e ouve só ele, né? Tem gente que faz isso para não perder o foco do culto. Depois você ouve de novo esse culto e vai, só nessa parte você vai trabalhar a sua mente para lembrar. Quando eu não fui eu? Quando? Quando que eu fiz algo que eu abomino? Quando eu tive uma atitude que não é minha. Por que eu tive? E aí você vai fazendo aquelas seleções por exclusão, né? Foi o lugar? Foi a influência de uma pessoa? O que eu vi, ouvi, passei, sofri naquele momento que me levou a agir assim? Aí a gente tem que ser sincero, né? A expressão você não foi você não é correta. Porque quer dizer, isso costuma ter acontecido num momento de muita pressão, num momento que você não teve tempo para pensar e calcular o que as pessoas estavam vendo, como aquilo repercutiria, não deu tempo de você analisar tudo que estava em jogo. Então, o que aconteceu? Isso tirou de você o que estava naquela camada mais protegida, naquela camada mais escondida, que é o você de verdade. Porque tem coisas que a gente tem tempo para calcular. Tem ou não tem? É ou não é verdade? Tem coisas que você tem tempo para calcular. Você vê quem vai ver, quem não vai, se dá para ninguém ver, você vê o lugar que você está, que nível de disposição que você tem, o que está em jogo, quanto vai custar, quanto vai sair caro. Não, gente, nós somos inteligentes, nós somos seres, né, que pensam. Então, quando você tem tempo, muita coisa acontece diferente dessas situações. Que sai o que está dentro. Só o que está lá dentro, nu e cru, sem maquiagem, sem funilaria, sem polimento, sem, né, palavras calculadas, dosadas e colocadas. É isso, estava aqui dentro, saiu, pronto. Não. Então, é importante depois que você que já detectou esses momentos da sua vida, se analisar e identificar por que eu fiz isso. Porque aí você também vai descobrir coisas que têm poder, pessoas que têm poder, lugares que têm poder
que tipo de pressão realmente consegue fazer você ter algumas atitudes. O Elias não era esse tipo de pessoa. Ele não vinha dessa história. Ele não vinha desse tipo de comportamento. Mas olha, havia nele um medo. E a Bíblia está dizendo, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Naquele momento, a intimidação da Jezabel mexeu com ele num nível que o Elias não foi o Elias. O Elias, primeiro, ele fugiu, coisa que não era dele, ele nunca tinha feito isso. Às vezes que o Elias ele mudou de direção na vida dele foi porque Deus mandou, e aqui não foi Deus. Ele se afastou do auxiliar dele, e Deus também não mandou. E a Bíblia diz que ele percorreu um dia, né? Está aqui, ó, entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Olha, por que eu estou dizendo para você se analisar? Porque aqui teve um misto de coisas que a gente não pode deixar de considerar. O Elias, ele teve força, ele teve disposição, ele teve fôlego para ele caminhar um dia. Você já pensou o que é um dia? Vamos fazer uma conta aqui, fazer uma conta básica, né? Matemática. Vamos dizer, uma pessoa que anda numa velocidade média, né? Ele vai andar 6 km por hora. É uma velocidade média, não é rápido. Rápido a pessoa vai andar 8. Devagar vai andar 4, 5. Você que anda 5 na esteira está perdendo tempo. Tem que ser um pouquinho mais, no médio pelo menos. 6. Se ele andou um dia, 6 vezes 20. Puxa vida, gente, essa conta é primária. 120. Vamos colocar que ele andou às 24 horas, né? Que teve aquele tempo que ele andou passo de Cinderela, né? Mais devagar, vamos compensar o outro. Então, 20 horas a 6 km por hora, vamos tirar essas 4 horas, estou colocando uma média, tá? Porque a pessoa, quando ela está pilhada, ela perde sono, ela perde... É ou não é? Perde fome. Ele comeu? Não fala, só fala que ele andou. Então vamos colocar que ele andou 20 horas, um dia, ele passou um dia andando. O dia tem 24, mas eu estou colocando por baixo, né? Para alguns que já achou também a velocidade muito alta, vai cair para 5 isso então, tá? Na matemática vai cair para 5. Você fala, nossa, é muito rápido. Não, na época o povo está acostumado a andar, não é igual a gente que sempre tem uma padaria no condomínio, né? Tem um mercadinho no condomínio, a gente anda mais para o elevador, do elevador até algum lugar, na garagem, enfim. Então vamos colocar aí, ó, 6 vezes 20, quanto mesmo, gente? Você sabe o que é 120 quilômetros? 120 quilômetros. 120 quilômetros, é isso aí, daqui, dá mais, né? Dá para ir até mais para frente, Campinas, dá para ir lá para Limeira quase já, né? Já dá para ir para mais longe. 120 quilômetros. Olha o que uma pessoa intimidada faz. Aí, quando uma pessoa anda 120 quilômetros, se alguém quiser tentar, depois me conta, tá? Eu não vou fazer essa experiência. Se alguém quiser tentar depois, descansa 4 horas e anda 20 e me fala. Ele ficou cansado. O corpo sente, a mente sente, tudo sente, é ou não é? Então aí a Bíblia diz que ele chegou, exausto,
cansado e já com medo. Como é que é o nome disso? Sem comer, sem dormir, exausto e com medo. Como é que é o nome disso? Bomba. Isso é uma bomba. Aqui tem ingredientes que às vezes a gente não percebe que eles estão se acumulando na nossa vida. Estão se acumulando não só pelo espiritual, mas também pelo que, gente? Tem um monte de gente aqui, ainda mais no mês de dezembro, que vai acumulando esses ingredientes na vida. Como é que é o nome disso? Estresse, mas o estresse é um ingrediente, não é o nome da receita. Como é que é o nome da receita? A receita, aquela que está no caderninho da sua avó, com aquela folhinha amarelada ainda. Como é que é o nome dessa receita lá? Que tem esses ingredientes. A pilha é o estresse, né? É trabalhar demais, dormir pouco, comer de forma ruim, tá com coisa na cabeça, com medo de algo, com medo de não conseguir, com medo de não comprar, com medo de tal pessoa ir embora, com medo de tal pessoa não voltar, com tal problema que você pensa de noite, uma doença que está prestes aí a arrebentar, que você viu um diagnóstico. Como é que está escrito lá em cima da receita? Imprudência. Imprudência. Você age na imprudência, você vai terminar assim, Deus vai regular o seu sono? Deus vai regular seu sono? Você regula. Tem gente que vai na hora, podia chegar em casa, tomar um banho, pegar, colocar o celular assim a metros de distância, já falei isso aqui. Coloca o despertador no celular e coloca para o som estourar a caixinha. Mas coloca o celular assim, lá no outro cômodo, se possível. Fica longe do celular, deita a cabeça e dorme. Não vai ficar no Instagram, não, vendo a vida dos outros, com aquela tela azul no seu olho para tirar seu sono, para embaralhar o seu cérebro. Não fica no celular, eu tenho a televisão na frente da minha cama. Tira. Isso aí foi uma das coisas que arrebentou tanto com tantas famílias, tantos casamentos, que tirou o relacionamento, a qualidade do relacionamento das pessoas. Não, porque eu vou assistir o culto lá. Coloca na sala, na cozinha. Assistir culto a gente não assiste deitado. O mínimo que você vai assistir um culto é sentado. E a cama não é um lugar confortável para você sentar. Eu não como porque não dá tempo. Não, alguma coisa você come, senão você cai. Você não vai parar em pé. Alguma coisa você come. É ou não é verdade? Tem gente que mente ainda por cima. Eu não como. Come. Mentira. Come sim. Não mente não. Mas talvez você está comendo salgadinho. Talvez você passa, que você gosta, você vê tanta propaganda na rede social, que as propagandas ficam assim, né? Teu cérebro até fica tremendo às vezes, né? E tudo vermelho ali, tudo tem vermelho, aquela coisa, aquele lanche com aquele molho caindo, né? Aqueles doces, aquelas coisas. Aí você fala, eu não tenho tempo para cozinhar, para fazer algo direito, para comprar uma verdura, uma fruta, uma proteína. Tá caro. Tudo é caro. Tudo é caro, não tem nada barato. O que é barato hoje? O que é barato? Então, não dá desculpa que fica pior. Você não tem, fala que não tem tempo. Não, você tem tempo. Se, por exemplo, você quiser sair hoje da igreja e falar, eu vou comprar, você já estava pensando hoje à noite, vou comer tal doce, está calor, vou tomar sorvete, que maravilha, vou comer tal coisa, vou passar na padaria tal, no meu caminho, vou comprar tal bolo, tal. Já que agora eles estão nos ajudando, vou fazer propaganda. O culto vai terminar, vai ter 1 hora ainda que o mercado aqui vai estar aberto. Primeira coisa que você entrar ali, eu não posso até te falar mal desse mercado, tem uma coisa boa nele. A primeira coisa que você vai entrar, vai pegar nele é fruta, cereais e legumes. Então, se você quiser comer uma coisa melhor, você pode comer. Aí alguém vai falar assim para mim,
hoje está mais caro comer fruta do que comer porcaria. Você está certo. Eu vou no mercado, eu sei que está. Esses dias minha filha falou assim para mim, falei, filha, vamos lá, vamos mudar a alimentação e tal, você vai escolher uma fruta, eu vou comprar uma fruta e você vai comer no lugar de um doce. Minha filha, que tem uma visão boa da vida, chegou no mercado ali, e esse aqui não tem, viu, essa fruta, tem que ser no outro ali, ó. Esses mercados que é verde fora, o verde é antigamente aquela ideia de dinheiro mesmo. Chegamos lá, ela falou assim, eu quero essa aqui, papai. A hora que eu olhei a plaquinha do preço, você tem certeza, filha? Aquela maçã está tão bonita. Aí vamos ver quem adivinha, que fruta que era. Chuta a fruta. Kiwi. Kiwi. R$27 o quilo. E o kiwi era graúdo, hein? O kiwi ali era devia dar uns quase 400 gramas. Quer dizer, se eu comprasse um pedaço de bolo, um sorvete, se eu comprasse bolacha, dava para comprar umas 3, você vai falar, é mais barato que o kiwi? É mais atrativo para os olhos que o kiwi? Estou falando para você que eu vivi. Pode ir lá no mercado conferir. Não é nem nesse que tem, é naquele outro que tem ali. É mais caro. Só que a gente não vai ter uma vida boa. Não precisa ser kiwi também toda vez. Depois disso eu não parei de falar qual fruta que ela quer. Agora eu vou e compro. Ó, que maravilha, filha, maçã, banana, olha essa aqui, laranja, né? Tangerina, né? Tudo é bom. Não é só o kiwi. Você vai, um dia você faz à vontade, um dia você compra. Mas dá para você comer bem, dá para você colocar aquelas coisas que você ouve todo dia, que é boa, que faz bem para a saúde, que dá isso, que dá aquilo outro. Tomar água no lugar de ficar tomando qualquer líquido. Indústrias de bebidas, elas crescem vertiginosamente, porque cada dia sai uma bebida nova, é um suco novo, é uma cerveja nova, é um refrigerante novo, as pessoas estão consumindo. Cada dia tem um energético novo, pensa numa droga, energético é droga. O que eu já vi de rapaz novo aqui, essa noite vai ter não sei o quê, a gente precisa estar aceso, vai lá e compra 1 litro de energético, daqui a pouco perde o resto da noite passando mal. Então, pessoas que só te falam que é negativo, pessoas, como a gente já falou aqui, que você convive, mas o que sai dela sempre é ruim, é negativo, é pessimista. Gente, Deus faz a parte dele. As escolhas são nossas. O livramento é de Deus, é ou não é? Quem fechou a boca dos leões? Quem não deixou o fogo queimar o Sadraque, Mesaque e Abednego? Mas a decisão de fazer o que é certo é minha, é sua. O Elias, ele fez um combo que na vida de qualquer um vai terminar mal. Vai levar você para a decadência. Elias viveu o maior momento de decadência da sua vida, porque ele aceitou a intimidação. E a gente continua. Chegou um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. O que o senhor está falando? Deus ia colocar o alimento no estômago dele, digerir? Não, a ordem, levante-se e coma. Deus estava mostrando ali, parte do que você está vivendo, rapaz, é você. Então, faz a sua parte aí. Deus não levantou Elias, Deus mandou ele levantar. Deus não pegou a comidinha e mandou o passarinho mastigar, fazer papinho, colocou dentro do organismo do Elias. Deus falou, levante-se e coma. 8 de dezembro de 2024, às 19h36. Deus está falando, tem coisa que é contigo. Então, faça. Não ora não. Não é oração não, é atitude. Faz. Eu já falei, a primeira metade do culto eu já falei com relação a pessoas, eu nem vou gastar o tempo para eu não esticar.
Já estiquei, na verdade. Então, levante-se! Eu fico pensando que o anjo, Deus deve ter colocado um anjo tipo o Cid Moreira, né, com aquela voz assim, porque não, tem momentos que Deus mesmo tratou o Elias com uma brisa maravilhosa, era um momento da vida dele. Mas eu vejo, eu sinto isso, eu vivo isso às vezes. Tem momentos, é igual a bispa, tem palavras que a bispa vem e fala assim, né? Deus te ama. Você já disse isso hoje, como é que é? Muito bom dia, até o jeito, né, na cabeça. Muito bom dia para você, olá, Deus te abençoe. Você já disse isso hoje, Deus te ama. Aí você está lá assistindo um programa, você começa a cochilar, aquele demônio na sua vida que você está ali, né, vendo o programa, de repente você está ali, não é para mim não, não é para mim não, não é para mim não. Aí você vê que muda até a voz, ela fala, levante-se! Meu Deus, que é isso? Nem parece mais aquela voz que falou, né, Deus te ama, você já disse hoje. É assim que Deus faz, viu? Tem momentos que Deus te trata com uma brisa. Deus vem assim, Deus, Ele não faz literalmente isso, mas é como a recepção nossa, é como se Deus estivesse afagando. Mas tem momentos que Deus vai te sacudir, que Deus sabe que você precisa disso. Meu filho, se levante e coma! Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Quer dizer, não vou desobedecer não. Não vou facilitar também não. Aí, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Até chegar a Horebe, o monte de Deus, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, e Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. E o Elias fez tudo isso, porque aquele momento, o momento em que ele se deixou levar pela intimidação, ele não foi ele. A intimidação muda a sua característica. Muda o que você sabe, como se você não soubesse. A intimidação faz você agir com a imprudência, com negligência. Você negligencia a sua saúde, você negligencia a sua família,
Você negligencia o dinheiro que Deus colocou na tua mão para administrar. Por quê? Porque ainda há algum medo dentro de você que não foi vencido, e quando mentiras como a de Jezabel vêm, você se sente intimidado. Gente, é irracional. O Elias tinha acabado de matar 850 profetas. Uma mulher, que inclusive era líder de boa parte deles, dos de Azerá, era ela que mantinha e sustentava. Ela vem, ela ameaça ele tinha acabado de matar os profetas todos dela. Ela não conseguiu proteger 850. Agora ela vai matar o Elias? Faz sentido isso? Mas é isso que a intimidação faz, não precisa ser verdade. Só precisa que você acredite. Quanta gente que está influenciado. Porque está tudo caro, não vou conseguir pagar minhas contas. Tem uma notícia, um rumor de demissão em massa na empresa. Fiquei sabendo do meu marido isso, eu estou vendo tal atitude nele assim, ele vai embora. Minha mulher está fazendo isso, vai acontecer isso na minha casa. Meu filho está tendo tal comportamento. Eu estou sentindo algo, eu estou sentindo uma dor. Eu estou isso, eu ouvi alguém falando que isso pode ser um câncer, que isso pode ser tal doença, que isso pode ser tal enfermidade, que tal pessoa ficou sabendo de tal pessoa que sentiu isso depois de tantos dias estava morto. O diabo é criativo. E o medo é criativo. E notícias, rumores, palavras, ameaças são formas de intimidação. Todas elas são. As próprias ameaças, que não foram de homens, foram de leis criadas, que tanto Daniel como o Sadraque, Mesaque e o Abednego sofreram, foram uma demonstração do poder político que havia. Como tem tanta gente com medo? Qual que é um pensamento coletivo hoje? O que vai ser do Brasil? Olha imposto disso, olha preço disso, olha número disso. É um pensamento coletivo e uma intimidação na vida de algumas pessoas. Lá atrás, quem resistiu a essa intimidação política, viu, viu o poder soberano de Deus. O que quer dizer isso? O poder de Deus estava acima. Tem gente aqui que está acreditando numa ameaça. Um homem, eu não vou nem citar exemplos para não prender você aos exemplos que eu estou citando. Uma discussão que teve com alguém, um processo na justiça, uma alteração na regra interna de uma empresa, a regra de uma modalidade que você tem que seguir. E agora? Agora eu não vou mais ter lucro, agora eu não vou ganhar dinheiro, agora eu vou ter que fechar as portas, agora não vai sobrar nada para mim. Deus é soberano, Deus está acima disso. Você tem que pegar o que Deus falou primeiro para o Elias. Peraí, tem coisa que é você que vai fazer, eu não vou fazer não. Se levanta aí, se deitou por quê? Coma. Levantou, comeu, agora já tinha estrutura, mas voltou a dormir. Olha o que o anjo já fez com ele na segunda vez. Vem aqui, pastor. Vai fazer duas coisas numa só. A primeira, o anjo falou com ele, levante e coma. O que ele fez? Levantou e comeu. Maravilha. A segunda, está escrito que o anjo já... levanta e come. Percebeu que a segunda, ele tocou? Né? Ele pode ter tocado assim, né? Ele pode ter tocado assim, né? Já te falei. Não teve terceira, teve? Levantou, comeu, bebeu e seguiu viagem. Esse é o nosso momento, gente. Tem gente que profeticamente hoje vai se levantar. Tem gente que vai ter esse ato profético. Que vai se levantar, vai sair da imprudência que estava. Da imprudência. Que vai fazer o que tem que fazer. O que estava fora, errado, desajustado, você estava agindo na negligência em algo, deixando passar, contribuindo para o seu próprio mal,
ou comendo errado, ou bebendo errado, ou não comendo, ou não dormindo, ou não aproveitando o tempo que você tem para fazer o que deve, mas para fazer o que queria, te dava prazer imediato, momentâneo, mas estava destruindo com a sua vida, com a sua família, com a sua saúde, com os seus negócios, com o seu dinheiro. Tem coisa que não é tempo de você gastar agora. É tempo de investir em Deus, investir na sua vida, investir na sua saúde, investir na sua família. Tem coisa que você não vai ter para sempre, o tempo que você tem hoje, a condição que você tem hoje. Pega, coloca a tua vida em ordem. E aí, contra toda a intimidação, a que está vindo por pessoas, a que está vindo por lugares, a que está vindo por um medo que existe em você, que de tempo em tempo você se sente pressionado a tomar decisões loucas, tolas, como já tomou outras vezes por intimidação, e sempre deu errado. Não. Resista no Senhor. Olha, não tinha cabimento. Tem coisas, de repente, que você está aí como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Você tem que crer mais em Deus do que no governo, do que nas regras. Eu já falei aqui, pare de ficar vendo notícia, porque isso não te acrescenta nada. Todo dia fica lá, tem gente aqui. Você vê como que o diabo ele quer mesmo, o diabo quer arrebentar. Não basta ele já arrebentar com a mente das pessoas, ele quer arrebentar com o bolso delas também. Porque eu não sabia, fui até conferir isso aí esses dias, que alguém me falou. Pregando esse negócio de ler notícia, ficar vendo notícia e tal, né? Alguém falou, você sabia que hoje os principais portais de notícia do Brasil, você só consegue ver 2 notícias, depois da segunda você tem que pagar para você conseguir ler tudo? Falei, mentira, não acredito. Falei, mas jornal mesmo, assim, sites, portais? A pessoa falou, sim, os principais sim. Falei, não acredito. É? Aí me falou os jornais, tal. Falei, para mim não, a pessoa falou, porque você não veio. Fui lá, peguei, abri uma notícia, corri até o fim lá, como se eu tivesse lido. Tum. Aí depois fui lá, saí do navegador, abri a segunda notícia, de novo. Tum. Quando eu abri a terceira notícia, apareceu assim, olá, se você quiser ler a notícia agora, você pode assinar o nosso, não sei o que lá, mensalidade de ler a notícia, por tantos. Você assina e aí você lê. Você quer ler de todos os jornais? Assina e lê, senão você vai ler só trechinhos. As principais, as boas, não tem. E tem gente que não lê a Bíblia, um capítulo todo dia, igual a notícia, mas que lê uma notícia. E muitas vezes não percebeu que a intimidação da vida é de tudo aquilo que sabe do mundo, aquilo que está sabendo da economia, dos dados policiais, você saber que a cidade está mais violenta, protege mais você? Torna a sua vida mais segura? Não. Você saber que o imposto, que os preços estão isso, estão aquilo, vão ser aquilo, não deixa você mais rico. Mas quando você lê do poder de Deus, a sua fé aumenta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Se envolve com a palavra. Eu não estou pedindo para você fazer algo que vai me beneficiar. Eu estou dizendo, faz o que vai ajudar a sua vida, o que vai beneficiar a sua vida. É a palavra do anjo para o Elias, levante e coma. Depois levante, come e beba, que você vai precisar de água também, que você vai passar uns dias. E aí ele vai, viaja, e o Senhor fala, o que você está fazendo nessa caverna? É como se o Senhor dissesse, tem propósito aqui? Escondido aqui, isolado, tem propósito isso na sua vida? Não. E veja que o Senhor passou de várias formas, o Senhor mudou o contexto climático, em nenhuma delas estava a presença do Senhor. Até que na brisa o Senhor mostrou, olha, você viu rocha esmigalhando, você viu fogo, você viu um terremoto, você viu o vento. O que aconteceu com você? Nada. Você viu tudo. Só que agora a brisa te toca. Deus mostrando para ele, olha, eu estou em tudo, Elias. Elias, a rocha mais dura, está escrito aqui que a rocha foi
esmigalhada. Foi ou não foi? Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E com Elias? Elias viu isso e o que aconteceu com ele? Nada. Fogo. A terra tremeu, terremoto. Nada. Mas na brisa o Senhor estava. Isso é fantástico. Olha como Deus mostra, está vendo? Você viu tudo isso, você passou por isso, você viu acontecendo lá aqui. Mas olha como eu me manifesto na sua vida. Você não percebe que tem coisa que sempre é com os outros? Sempre é na vida dos outros? Sempre é para os outros e não com você? Você tem que crer mais em Deus. Diga, eu tenho que crer mais em Deus. Diga, e eu vou. Você tem que crer mais em Deus. A gente está vendo, está vivendo, está participando, está sabendo. Não cabe aqui para qualquer um a ingratidão com Deus. Porque na minha vida, olha o que Deus está fazendo por você. Cada livramento, cada proteção, cada bênção. Você está aqui hoje à noite, é uma bênção na sua vida. Deus está te ensinando, Deus está falando, Deus está ensinando você a separar pessoas de comportamentos de pessoas, de você ter prudência na sua vida, parar de ser negligente, dar condições para a tua própria vida, e Deus dizendo, o resto, aquilo que é impossível, da parte do livramento eu vou fazer. Deus está mostrando para você que desde sempre, afrontas, injustiças, terrorismo político, existe, mas quem crê vê a glória do Senhor, vê o mover de Deus, se vê como Daniel dentro de uma redoma de proteção. Só que para isso precisa ir até o fim, pagar o preço certo em Deus. Resistir, não se entregar à intimidação. Não, mas eu estou vendo, eles também viram. O Sadraque, Mesaque e Abednego viram aquecendo, e até os servos que foram aquecer a fornalha morrendo na porta dela. E nem assim eles dobraram os joelhos diante de outros deuses, de uma estátua. Eu creio em Deus. Eu cheguei até aqui, eu vou honrar Deus, e Deus vai me honrar. Só que olha que uma intimidação, de repente você fez um ano, você teve atitude, você teve uma fé, e de repente agora... Bem em dezembro tem gente, eu sei que tem gente que está sendo atacada e está dizendo igual Elias, é o bastante já. Eu não aguento mais. Mentira! Essa é uma mentira que você conta quando você usa a expressão, eu não aguento, é uma mentira. Isso foi Satanás que soprou nos seus ouvidos para você não só pensar, mas dizer, eu não aguento. É a mesma coisa que o Elias disse, já é o bastante. Que bastante? Ele ainda tinha coisas para viver, para fazer, para realizar, e Deus provou para ele que era verdade, porque o alimentou, o ajudou, o capacitou, tinha muito azeite para correr ainda pelas mãos dele, e ele fez. E a Bíblia diz que Elias era humano, era homem e sujeito às mesmas tentações do que nós. Se com ele alguma coisa aconteceu, também conosco pode acontecer. Ele foi tentado? Foi, mas ele superou, ele venceu, ele se levantou. E hoje é dia de você se levantar também. De não deixar o espírito da intimidação. Lembra do que o Senhor falou para a igreja. Aqui tem tanto gente que vive nesse espírito, como gente que teve um ano poderoso de semeaduras e agora estava prestes, depois de tantas boas obras, estava prestes a entregar sua força. Não vai entregar. Vai se levantar, vai comer, vai beber, vai se levantar no espírito, vai fazer o que tem que fazer e vai dar condições de Deus fazendo na sua vida e por meio da sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Se levante, por favor. Esse é o primeiro levante-se já, viu? Quer dizer, ninguém sentado agora. Profético, você que costuma ir, eu vou orar de joelho agora, ora depois, agora você vai orar em pé. Fique em pé. Pega o seu propósito aí, coloca no seu coração, com os seus olhos fechados.
Esse é o momento de você dizer sim para Deus. De você falar para Deus, Senhor, sim, eu me levanto, eu vou. Se você entendeu coisas específicas para suas próximas ações, esse é o momento da sua oração, falar, Senhor, mantém isso fresco aqui na minha mente, para que eu já faça tão logo for possível. Tem coisas que não é possível fazer na igreja. Tem coisas que a igreja não é o lugar que você vai fazer. Tem gente que agora está ouvindo a palavra e não consegue levantar. Mas de onde você está aí agora? Você que está na transmissão, que você fala, não consigo levantar fisicamente. Coloca a força que você tem aí, fala com Deus. Levanta a sua mão. Levanta o seu dedo. Levanta aquilo que você pode. Tem momentos que a gente tem que ter atitude, atitude. Não é o pensamento só, é a atitude. E tem gente que se tiver atitude é perigoso. E eu creio que a pessoa até que não levantava, se levante. Estava lá o apóstolo pregando, e ele viu que uma pessoa lá no meio da pregação tinha fé para ser curada. Ele falou, se levante e ande, e a pessoa deu um salto. Aquilo não foi pela fé dele, ele só concluiu a fé daquela pessoa com uma ordem. E a pessoa com a fé que tinha levantou, deu um salto. A pessoa nem levantou como quem estava doente há tanto tempo, a pessoa deu um salto. Tamanho foi o rompimento daquela pessoa pela fé. Esse é o momento de você romper com coisas. De você tomar a decisão do espírito da intimidação não conduzir nenhuma palavra mais na sua boca. Nenhum não quando você deve dizer sim. De você não aceitar mais ser aquela pessoa que no momento que era para estar lá, nativa, vai lá e deita. Deita! A bispa vem falando isso continuamente. Tem pessoas que têm sido atacadas, e a reação delas é deitar numa cama. É se aproveitar do lugar que está, da proximidade que tem, com uma cama, literalmente, ir, deitar, se entregar, de estar ali naquela condição passiva, de escolher não lutar, de se isolar de todos, igual Elias. Gente, nós estamos falando de um dos homens mais poderosos que essa terra já conheceu em oração. Eu não me lembro de dois homens que oraram para ficar sem chover e depois oraram para chover. E não foi por uma semana, 2, 3 semanas, 3 anos e meio. A gente veio, olha que a gente tem muito rio no Brasil. Fica sem chover aí 4, 5 meses, o caos que gera. E olha, a gente tem rio, bacia hidrográfica para tudo quanto é lado. Do Nordeste ao Sul nós estamos banhados pelo oceano. Imagina um lugar igual a Israel, ficar 3 anos e meio sem chover. Foi a oração desse homem. Mas uma ameaça de uma rainha ímpia. Não era uma mulher de oração poderosa que tinha ali autoridade espiritual, não, era uma ímpia. Foi suficiente para ele dizer para Deus, é o bastante para mim isso. Agora querem me matar, sempre quiseram. Por isso que o Senhor diz para a igreja de Tiatira, para o anjo da igreja de Tiatira, você está aceitando Jezabel. Quem aqui está na condição de Tiatira? Que deu passos, que vem crescendo, que assumiu comportamentos espirituais, mas agora uma ameaça está fazendo a pessoa se render. Não, e nem deixa o diabo agora te sugerir nada, ele dizer, não, mas é que agora a ameaça é de tal coisa. E daí? O diabo, a autoridade, a pessoa, estão todos sujeitos a Deus.
todos. Creia. Ah, mas é que eu ouvi que eu posso ter tal coisa, que eu posso ser acometido, que tal minha saúde pode ficar assim, que eu posso perder tudo. Não importa, Deus está acima, é maior. E aqui nós temos o anjo da igreja do Ministério Mudança de Vida, dizendo para você se levantar e comer. Se levanta e coma. Se levanta, come e beba. Você já se levantou no outro culto, mas você ainda está aí em dúvida? Se levanta agora, come e beba, que você tem um caminho pela frente. Você tem coisas para fazer. Você tem passos para dar. Você tem uma viagem para fazer. Você tem um caminho longo para percorrer. Não. Não vou te dar uma tarefa fácil. Não vou te dar um caminho curto. Vou te dar um caminho longo. Porque a visão que você tem agora de si mesmo não é a visão que eu tenho de você. É Deus dizendo para ele lá e dizendo para cada um de nós: eu não estou olhando você desse tamanho que você está se vendo, não. Eu não mudei minha visão de você. Eu não acho que você se tornou inferior por causa disso. Eu sei a força que você tem. Eu sei o poder que você tem. Então use o poder que você tem. Use a força que você tem. Porque se estava te faltando comida, comida você tem aí agora. Coma, beba, se levante e saia. Em nome de Jesus. Senhor, eu creio, meu Deus, e eu oro para que cada um aqui, meu Pai, que não cria, que essa, meu Pai, película que havia na vida dessa pessoa de incredulidade, que seja rompida pela Tua palavra agora, que seja rompida pelo poder que essa palavra tem, porque o que não vai mais romper nada, meu Deus, é a intimidação. Eu rejeito todo espírito de Jezabel, eu rejeito toda manipulação, eu rejeito comportamentos, temperamentos, eu rejeito, meu Pai, palavras, frases, ameaças intimidadoras sobre a vida do Teu povo. E eu peço que cada um aqui agora seja coberto com o sangue de Jesus, que cada um, meu Deus, receba a autoridade que o Senhor nos dá, para cumprirmos com a Tua palavra, para honrarmos, meu Deus, aquilo que o Senhor tem falado, para fazermos a Tua vontade, para Te darmos mais condições, e não, meu Pai, para retrocedermos, não, meu Pai, para nos isolarmos, fugirmos, mas para nos levantarmos, comermos, sairmos, e irmos, meu Deus, para a direção que o Senhor mandou. E não é para pararmos numa caverna, é para fazermos, meu Deus, as unções que o Senhor mandou. Alguns aqui têm unções para fazer. Use essa pessoa, meu Deus, como o Senhor usou Elias. Tem pessoas que vão ser ungidas, tem coisas que vão ser ungidas, tem lugares que vão ser ungidos. Alguns com óleo, alguns com declarações, com profecias, alguns, meu Deus, com os pés dessa pessoa, meu Pai, atravessando o Jordão e pisando e ocupando a terra prometida. Eu declaro, meu Deus, que essa pessoa vá até o lugar que ela tem que ir, que ela faça o que ela tem que fazer, que ela corresponda ao chamado do Senhor, que ela creia, que ela vá, meu Pai, que ela ocupe o lugar dela e que nunca mais o espírito de intimidação venha ter qualquer poder, controle sobre a vida dela. Levanta, meu Deus, o Teu povo. Abençoa o Teu povo, Senhor. Eu declaro poder, unção, bênção sobre a vida dessa pessoa e que esse primeiro dia dessa semana, meu Pai, já esteja sendo o combustível do Senhor sobre a vida dela, para que ela fale, declare, ore, profetize, para que ela pise e ocupe lugares, para que ela tenha atitudes, para que ela haja, meu Deus, com poder e com espírito, e que ela veja e viva, que ela desfrute, meu Deus, da glória do Senhor na vida dela. Eu apresento e consagro ao Senhor, meu Deus, o propósito da mudança,
As 3 coisas que nós não aceitamos levar conosco para 2025, não vamos levar. E eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor venha derrotar os amonitas, os moabitas, os meunitas, que aquilo que é impossível, meu Deus, o Senhor haja, o Senhor faça, o Senhor derrube, o Senhor, meu Pai, transforme. Mas capacite essa pessoa para que aquilo que é possível, aquilo que está acessível a ela, que ela venha agir, que ela venha fazer, que ela venha colocar as mãos, que ela venha dar condições, meu Deus, e ela veja mudanças. Eu declaro mudança, eu declaro cura. Cura o teu povo, Senhor. Eu oro para que pessoas sejam curadas hoje. Eu oro, meu Pai, para que essa seja uma semana de testemunhos de cura, de libertação, de pessoas saindo da caverna, se levantando da depressão em que estavam. Pessoas, meu Deus, saindo do isolamento, auto-isolamento que elas se colocaram. Pessoas, meu Deus, retomando coisas, voltando ao seu devido lugar. Pessoas, meu Deus, saindo, meu Pai, do lugar onde elas estavam escondidas e não temendo mais, não recuando, não retrocedendo. Abençoe e dá vitória para o nosso povo. Que cada um dos nossos itas, meu Deus, se derrubem, se derrotem. Meu Pai, que o Senhor nos dê vitória e que ainda, meu Deus, fique para nós pegar, tomar os despojos deles, crescermos, meu Pai, avançarmos no Senhor. Eu tomo posse de vitórias. Que essas 3 coisas sejam mudadas, porque, meu Pai, se o Senhor nos deu a direção de chamar de mudança esse propósito, é para que mudanças aconteçam, é para que milagres aconteçam, é para que situações sejam mudadas, transformadas, e o teu povo seja abençoado. E eu concordo agora com vitórias, com bênçãos, com curas, com libertações, com prosperidade. Eu declaro que se cumpra a palavra profética, de que filhos, meu Pai, que estavam nas fazendas dos porcos, voltem para a casa do Pai, e que nós vejamos o cumprimento da palavra que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e os da tua casa. Salva a nossa família, abençoa cada membro dela, e que em todas as áreas eu concordo e eu declaro que o teu povo viva milagres, receba vitórias e viva mudanças em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu sou mais que vencedor, porque eu me levantei. Diga: eu comi dessa palavra, eu bebi desse Espírito, e o Senhor está comigo. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então que seja feito conforme a sua fé. A gente é o que a gente crê. E se você crê, você se levantou igual a Elias. Pode ter tido um momento, pode ter tido uma fase, alguns não foi um momento, não foi um dia, uma semana, foi até aqui desse ano, mas passou, acabou. Chega, se levanta e vai. E o diabo agora, logo saindo da igreja, aquela desgraça da culpa ele já vai jogar. Não, mas você pensa que é assim? Esse tempo todo agora só assim, levanta e vai. Se estiver sozinho, você grita: desgraçado! Mentira! Aí você quer que eu acredito? Eu estou livre. Eu estou abençoado. Deus não tratou Elias por aquele momento, mas pelo que ele sabia que ele era. Você não está ouvindo uma palavra dessa por acaso. Ah, não, porque eu tinha que vir no culto, eu vim no culto às 18, que eu ia vir de qualquer jeito, tal. É, né? Lógico que não, é isso que o diabo vive falando e as pessoas vivem acreditando. É um tipo de intimidação. Intimidação não. Você não vai ser a igreja de Tiatira que veio bem até aqui agora, a Jezabel com uma ameaça, com uma mentira, com uma falácia, vai interromper o plano, o propósito que Deus tem na sua vida. O propósito vai seguir, o plano vai se cumprir e mudanças estão acontecendo em nome de Jesus. Amém.